pessoal, com esse vídeo nós estamos iniciando a unidade 2 do nosso curso. Os modelos, os paradigmas de pesquisas têm visões, crenças ou padrões de pensamento sobre aspectos tais como ontologia, que é a natureza da realidade, epistemologia, o que é válido como conhecimento e como estas afirmações são justificadas, axiologia, que é o papel dos valores na pesquisa, e, por fim, metodologia e o processo de condução da pesquisa. Os modelos, paradigmas, direcionam a abordagem de pesquisa e seu método. A construção dos paradigmas ou modelos ocorre ao longo do tempo de vida do pesquisador, de suas experiências de pesquisas, crenças, etc. Bom, a gente vê que como abordagem para uma pesquisa, a gente tem as qualitativas, quantitativas e mistas. Abordagem quantitativa e qualitativa. A quantitativa é pautada em explicações matemáticas e modelos estatísticos, enquanto a segunda tem enfoque nas interpretações das realidades sociais. Existem problemas que podem ser investigados por meio de metodologia quantitativa e há outros que exigem diferentes enfoques e, consequentemente, uma metodologia de conotação qualitativa. Pesquisa quantitativa, ela busca a generalização e a replicação de seus resultados, enquanto a pesquisa qualitativa busca a compreensão e interpretação dos resultados. O trabalho científico, em muitos casos, se faz alinhando os dados quantitativos com explicações qualitativas. O importante é que os procedimentos devem ser descritos com clareza, para que o leitor entenda as etapas desenvolvidas, como ocorreu todo o método. Essa ação gera confiança na profundidade das informações apresentadas. A opção para trabalhar com abordagem qualitativa ou quantitativa reflete a própria formação, a maneira como o pesquisador percebe o objeto de estudo, o sujeito, e sinaliza sobre os aspectos históricos e ideológicos que formam o pesquisador. Na abordagem qualitativa, tem pressupostos e paradigmas diferentes das quantitativas. É rotulada como não tendo precisão e não permitir fazer inferências ou generalizações. O tamanho da amostra não é calculado na pesquisa qualitativa. O procedimento de escolha dos participantes ou respondentes da pesquisa quali é feita na grande maioria das vezes de forma intencional ou por conveniência. Bom, eu sei que sujeito A ou B conhece o assunto que eu estou estudando, então eu o escolho para participar da minha pesquisa. Tá? Ou por conveniência, eu tenho uma pesquisa para fazer na área de medicina, conheço vários médicos e vou conversar com os médicos que eu conheço, por conveniência. Existem algumas técnicas utilizadas também, né, para escolher os participantes da pesquisa. Essa técnica, snowball, é a bola de neve e de cadeia, funciona da seguinte forma: eu converso com o primeiro entrevistado, participante da pesquisa, e pergunto para ele se ele conhece alguém que possa me ajudar também e que queira participar da minha pesquisa, e ele aponta as pessoas. Então, isso é muito utilizado nas pesquisas qualitativas. Se o método de coleta for entrevista, a qualidade, a duração, a profundidade dos dados obtidos depende de como a entrevista é realizada, a forma que ela é realizada. Como não calcula o tamanho da amostra, então como é que sabe se a quantidade de entrevistas já é suficiente, por exemplo? Bom, existe um método que a gente chama de saturação. Bom, comprovadamente, quando a gente faz várias entrevistas, chega um momento que as pessoas começam a se repetir, as respostas são parecidas. Então não tem sentido continuar entrevistando, chega a hora de parar. É assim que a gente, sem calcular tamanho de amostra, sabe que aquela quantidade de entrevistados já é suficiente.
poder da informação tem o objetivo de guiar os pesquisadores no que se refere ao número de participantes. Esse conceito ele foi operacionalizado por um modelo de 5 itens, por exemplo, o objetivo do estudo, a especificidade dos participantes, o uso da teoria que você escolheu, qualidade do diálogo e a estratégia de análise. Se um objetivo está bem delimitado, os pacientes foram escolhidos como os participantes, foram excluídos com muito critério. Eles são específicos. Existe uma teoria estabelecida capaz de apoiar o trabalho. O diálogo da entrevista é robusto e a análise dos dados tem uma exploração aprofundada das narrativas ou discurso, então a quantidade de participantes pode ser pequena. Não há uma preocupação nos estudos quali no tamanho da amostra ser grande, ou que a gente, ao calcular a amostra, tenha nível de confiança, margem de erro. Isso a gente não tem nas pesquisas qualitativas. A utilização de pesquisas abertas, de perguntas abertas e de roteiros de entrevistas bem flexíveis, eles costumam gerar ótimos resultados, porque eles têm uma maior quantidade de dados e permitem relatos mais aprofundados. Quer dizer, o entrevistado consegue falar mais, consegue dizer mais do assunto que está sendo abordado. No entanto, realizar apenas entrevistas pode ser um limitador. Daí, às vezes, há necessidade de incluir diferentes fontes de evidências. Então, se faz análise documental, se trabalha muito com a observação, para que a gente tenha um resultado mais robusto na pesquisa. Quando não for possível estimar o número de participantes, é necessário fazer a avaliação da quantidade de respondentes durante o período de coleta. É isso que a gente acabou de falar. Você vai fazendo entrevista e vai observando as respostas, Vai chegar um momento que você percebe que os entrevistados estão se repetindo, estão dizendo basicamente a mesma coisa. Então, chegou a hora de terminar. Significa que a quantidade já está boa, o número já está bom. Se a coleta for realizada com gravação, e na maioria dos casos a transcrição do material coletado necessita de repetidas leituras e revisão dos áudios gravados, das anotações em diário de campo, revisão de outras fontes de dados. Isso é indispensável. A pesquisa qualitativa gravada ela é muito trabalhosa. Por quê? Porque essa transcrição do material coletado, você tem que ler muitas e muitas vezes e ouvir o áudio várias e várias vezes. Daí a necessidade de o entrevistador, que pode ser o pesquisador, ele ter um diário de campo onde ele possa escrever algumas coisas, algumas observações que ele faz na hora da entrevista. E a eleição de uma estrutura de análise técnica é importante e deve ser totalmente explicada. Aqui reside um ponto importante da pesquisa quali, é que a forma de coletar e analisar tem que ficar muito clara para o leitor na hora que ele estiver lendo a tua pesquisa. Alguns critérios têm sido propostos por diferentes autores para auxiliar na diminuição do erro no desenho da pesquisa e nas condutas do pesquisador, bem como nas análises nos relatos de pesquisa, nos relatórios. Critério de qualidade para abordagens qualitativas, credibilidade e autenticidade. Isso aqui tem relação com o empenho do pesquisador. Ele assegurar que os dados estão interpretados, levando em conta a realidade, os fatos, os significados, realmente o que aconteceu na entrevista, demonstrando claramente a experiência dos participantes. Criticidade se refere à atenção do pesquisador para evitar a inclusão de erros ou de possíveis vieses na pesquisa. Integridade é o fato do pesquisador asseverar que a interpretação dos dados está embasada de fato e tudo que está escrito ali é resultante dos dados. Explicitação
é a tentativa do pesquisador em explicar todo o procedimento utilizado para alcançar os resultados e na análise e interpretação. Tem que deixar muito claro todo o procedimento. Vivacidade. Aqui é preciso que o pesquisador seja fiel e detalhar a forma que realmente retrate os resultados, o contexto onde a pesquisa foi realizada. Isso aqui é importante, é o ambiente onde foi realizado. Se o entrevistado estava muito preocupado com a hora, e importante, quanto tempo durou a entrevista, se ele olhava muito para o relógio, se o telefone tocou muito, se ele saiu várias vezes do ambiente da entrevista, isso é importante, isso tem que ficar anotado. Criatividade refere-se à capacidade do pesquisador de delinear métodos visando responder ao problema de pesquisa, além de desenvolver modelos para melhor organizar, analisar e apresentar os dados. Meticulosidade é a atenção do pesquisador ao detalhe dos dados, vinculando aos resultados, com a finalidade de responder ao problema de pesquisa. Congruência refere-se à relação entre o problema de pesquisa, o método, os resultados, a coleta e a análise dos dados. É claro que isso tudo tem que estar alinhado. Problema de pesquisa, o método, a coleta, a análise e os resultados. Sensibilidade. Execução da pesquisa levando em conta a natureza cultural, contextual e humana, de forma a entender que a pesquisa serve para dar visibilidade às múltiplas realidades que são relatadas. Perguntas de caráter geral para artigos derivados de pesquisa qualitativa. O problema da pesquisa está claro? As questões da entrevista são adequadas para a pesquisa qualitativa? Os itens da amostragem entre aspas, porque não é uma amostragem de fato quando a gente faz a amostragem lá quantitativa. Coleta e análise de dados estão claramente descritos e de acordo com o problema de pesquisa. As afirmações são apoiadas por evidências suficientes. Os dados, interpretações e conclusões estão claramente integrados. O artigo faz alguma contribuição útil para a sociedade ou traz? E os critérios de qualidade, clarificação. Problema de pesquisa e seus objetivos devem estar claramente definidos. A justificativa. Justificar o porquê da utilização do método qualitativo, por que o pesquisador diz que ele é a melhor opção, por que é adequado para responder ao problema de pesquisa e o motivo da escolha desse delineamento especificamente. Rigor procedimental é detalhar bem as técnicas para coleta e análise dos dados, não omitindo nenhum procedimento. Representatividade diz respeito à explicitação de qual técnica foi utilizada para a definição do número de participantes e se essa técnica embasa de fato a generalização conceitual. Interpretação é a discussão conceitual dos resultados relacionando a teoria com os resultados ou ao desenvolvimento de uma nova teoria. Reflexividade e rigor avaliativo. Na consideração de possíveis vieses e erros do pesquisador na escolha do tema, do método, na relação com os participantes da pesquisa e na interpretação, bem como na aprovação do Comitê de Ética. Pesquisas que têm envolvimento com pessoas precisam passar no Comitê de Ética. Transferibilidade, ou seja, se os resultados foram avaliados criticamente acerca de sua aplicação para contextos similares e a relevância dos resultados para áreas de conhecimento, políticas públicas e práticas. Para que critérios de qualidade sejam alcançados, há necessidade do uso de técnicas que envolvem desde a escolha do delineamento da pesquisa, a coleta de dados, a análise e a apresentação dos resultados. Passos. Explicação detalhada sobre o estudo, tais como objetivo, justificativa, metodologia e respondentes. Coleta de dados diz respeito ao pesquisador decidir sobre a coleta de dados, a forma, o instrumento de coleta que será utilizado. Na análise dos dados,
O pesquisador deve explicar como foi realizada. Usar software para análise de dados quando for o caso. Já existem softwares para pesquisas para análise de dados qualitativos. Eu conheço o Atlas TI e conheço o NVivo, mas existem alguns outros. Antes a gente fazia pesquisa, análise qualitativa, fazendo marcação de texto com caneta azul, vermelha, amarela e tal. Depois com os papeizinhos amarelo, verde, tudo com cor. Hoje a gente tem software que ajuda muito a desenvolver o relatório de pesquisa, fazer análise dos dados. A apresentação dos dados deve explorar explicações para o fenômeno, realizar a revisão da literatura. Os dados, a gente diz que tem que conversar com a literatura, com as teorias que você colocou no seu trabalho. Então, você faz chamamento na análise, faz chamamento da literatura que você colocou no referencial teórico.